Olá! E se tu passar no Enem, já parou para pensar no que vai acontecer? Que curso vai fazer? Como é que vai ser? A vida muda, né? Hoje a gente vai falar de situações onde a gente trabalha com condições e com consequências. É o if clauses. É quando a gente fala de situações hipotéticas. Elas podem ter acontecido já, podem estar acontecendo, podem vir a acontecer. E aí a gente vai falar delas. Bora? São 3 situações onde, dependendo da minha condição, a minha consequência vai mudar. Então, na primeira situação, a gente tem o presente como condição, o que faz com que a nossa consequência seja ou no presente ou no futuro. Ficou confuso, né? Eu trouxe um exemplo para ajudar a elucidar isso aí. If I study a lot, se eu estudar bastante, se eu estudo bastante, I do well on tests. Então aqui, presente, I do well on tests. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu me saio bem nas provas. Posso trabalhar com futuro também. If I study a lot, I will do well on tests. Então, tu pode perceber que aqui com essa vírgula, a minha frase está dividida em 2 partes. A gente tem a nossa condição e a gente tem a nossa consequência. Que quer dizer que o que eu faço aqui, como consequência, é o que acontece aqui, beleza? Isso pode estar trocado, né? Eu posso começar com a consequência e vir depois na frase a condição. Por exemplo, I will do well on tests if I study a lot. É a mesma coisa. E aí, nesse caso, o if fica no meio da frase, né? Então, o que é condição e o que é consequência não muda, porque são ações que uma implica na outra. Mas a gente tem que prestar atenção nessas 3 situações, porque dependendo da condição, a consequência vai ser diferente. Então essa é a primeira situação, presente ou futuro. É que nem se eu disser para vocês assim, se eu como muito, eu fico com dor de barriga. If I eat too much, my stomach hurts. Né? Se eu faço isso, isso acontece. Agora, se eu falar do presente e do futuro. If I eat too much, I will feel stomachache. Se eu como muito, se eu comer muito, eu vou sentir dor de estômago. Né? Então, é só nesse sentido, pensar nas consequências e nas ações. Por que esse conteúdo é relevante? Porque muito provavelmente nos enunciados do Enem vai ter alguma menção a situações que são hipotéticas. Então, lembrar desse conteúdo vai te ajudar na hora de interpretar. Segunda situação, passado e uma situação onde algo aconteceria, né? Então, aqui eu não nomeei em termos de tempo verbal, mas eu coloquei ali que é uma situação que aconteceria. Quando a gente usa no português eu iria, eu comeria, eu faria, é uma hipótese, né? Então, no inglês a gente tem isso também, só que a gente usa o verbo would. I would go, eu iria. I would study, eu estudaria, ok? Então tá, segunda situação. Passado, would, mais o verbo no infinitivo. Como que fica isso na frase? If I didn't study, I would fail the test. Se eu não estudasse, eu falharia no teste. Né? Então, a gente pode pensar em várias situações assim. Por exemplo, se eu não fizesse exercício, eu não ia me sentir bem. Entende? Esse ia, se eu não fizesse passado, eu não me sentiria. Né? Então, nesse sentido, se eu não fizesse algo antes, lá na frente algo não aconteceria. Fica meio abstrato, né? Mas é só a gente pensar em condição e consequência. Quando a gente consegue entender essa lógica de que uma ação leva a outra, começa a fazer sentido. Vamos para a terceira situação, então. Passado perfeito, que é a mesma coisa que um passado distante. No inglês, a gente tem o past perfect, que é um tempo verbal que a gente aprende. Dá uma olhada nas outras aulas do canal, porque tá lá esse conteúdo e é interessante saber. Então, a gente tem o passado perfeito, que é um passado que já aconteceu há bastante tempo. E a gente tem o would have com o verbo no particípio dessa vez. Um exemplo.
Semana passada, se eu tivesse estudado mais, eu teria me dado melhor na prova, né? Isso é um exemplo, um passado distante. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, tá? Então é esse lugar do passado. Meu exemplo: If I had studied, I would have learned. Então, se eu tivesse estudado, eu teria aprendido. Percebe como é um passado distante, que a nossa condição é um passado distante e a nossa consequência é um passado. Eu teria aprendido. Então, eu não tô falando mais de presente, eu não tô falando de futuro, eu tô falando de algo que já rolou, tá bom? Continua assistindo a série, tem conteúdos super interessantes e importantes pro Enem. Essa série foi feita pensado nisso. Então é isso, um beijo e até a próxima aula.